Quem você pensa que é? Mais um dia de trabalho atrasado. Se continuar assim, pode procurar outro emprego. O supervisor gritava enquanto todos os funcionários observavam em silêncio, alguns com sorrisos maliciosos, outros de cabeça baixa. No meio do galpão industrial, Carlos permanecia imóvel, recebendo a humilhação pública sem reagir. O homem de cabelos grisalhos e roupas simples observava tudo da entrada do setor, seus olhos azuis revelando uma mistura de surpresa e indignação. Ninguém ali imaginava que aquele senhor aparentemente comum era Ricardo Mendes, o verdadeiro dono de toda a empresa, disfarçado para conhecer a realidade de sua própria fábrica. Mas antes de te mostrar o que aconteceu, já se inscreve aqui no canal e deixa o like para fortalecer a nossa comunidade. A história que você vai conhecer hoje vai te mostrar como pequenas atitudes podem transformar vidas. Amanhã começava como todas as outras na indústria têxtil Mendes, um dos maiores complexos industriais do país. Localizada na região metropolitana de São Paulo, a fábrica empregava mais de 500 funcionários e era conhecida por sua eficiência e qualidade de produtos. O que poucos sabiam é que seu fundador e presidente, Ricardo Mendes, havia implementado uma nova estratégia para entender melhor as operações de suas empresas. Após ler diversos casos de gestores que se disfarçavam para conhecer a realidade do chão de fábrica, decidiu fazer o mesmo. Ricardo era um homem reservado de 62 anos, que começou seu império com uma pequena confecção de roupas há 4 décadas. De família humilde, nunca se esqueceu das dificuldades que enfrentou para construir seu patrimônio. Apesar de toda a sua riqueza, mantinha valores simples e acreditava profundamente que o sucesso de seus negócios dependia diretamente do bem-estar de seus funcionários. Pelo menos era o que pensava até aquele momento. Com a ajuda de sua assistente de confiança, Mariana, ele criou uma identidade falsa. Antônio Silva, um trabalhador experiente na área têxtil buscando recolocação profissional após o fechamento da empresa onde trabalhava anteriormente. Ninguém além de Mariana e do diretor de recursos humanos sabia sobre o plano. Para completar o disfarce, Ricardo deixou a barba crescer, tingiu os cabelos de grisalho, usou óculos simples e roupas modestas. Seu motorista o deixava a algumas quadras da fábrica todos os dias, e ele caminhava até lá como qualquer outro trabalhador. Carlos Oliveira era um dos operários mais dedicados da linha de produção. Aos 35 anos, sustentava sozinho sua mãe doente e sua filha de 7 anos, Laura, após perder a esposa em um acidente 3 anos atrás. Todos os dias acordava às 4 da manhã para preparar o café de sua família, verificar os medicamentos da mãe e ainda ter tempo de levar Laura à escola antes de pegar 2 ônibus para chegar à fábrica. Naquela manhã, porém, um imprevisto mudaria tudo. Laura havia acordado com febre alta e Carlos precisou levá-la ao pronto-socorro antes de ir ao trabalho. Mesmo tendo ligado para avisar sobre seu atraso, o supervisor de produção, Rogério, um homem conhecido por seu temperamento explosivo e métodos intimidadores, decidiu fazer daquele episódio um exemplo para os demais funcionários. Assim que Carlos cruzou os portões da fábrica, Rogério o interceptou no meio do galpão principal, onde dezenas de outros trabalhadores operavam as máquinas. Olha só quem decidiu nos dar o prazer de sua presença hoje. O senhor acha que isso, aqui é hotel, entra e sai na hora que bem entender? As palavras de Rogério ecoavam pelo espaço, fazendo com que vários funcionários parassem para observar a cena. Carlos, visivelmente cansado e preocupado, tentou explicar. Desculpe o atraso, senhor Rogério. Minha filha estava com febre alta e... Filha com febre, todo dia é uma desculpa diferente. Semana passada era sua mãe, agora é sua filha. Você pensa que eu nasci ontem? Interrompeu Rogério, aproximando-se ainda mais do funcionário. Mas eu liguei para o RH avisando. A Laura estava com quase 39 graus de febre. Tive que levá-la ao médico antes de vir. Carlos tentou explicar novamente, sua voz quase um sussurro. Quem você pensa que é?
Mais um dia de trabalho atrasado. Se continuar assim, pode procurar outro emprego, vociferou Rogério. Foi nesse momento que Ricardo, disfarçado como Antônio, entrou no galpão, sendo guiado por Fernanda do Departamento de Recursos Humanos para seu primeiro dia de treinamento. O que ele presenciou o deixou atônito. Ricardo observava tudo com atenção, notando não apenas a humilhação pública que Carlos sofria, mas também as reações dos outros funcionários. Alguns pareciam satisfeitos com o espetáculo, talvez aliviados por não serem eles no lugar de Carlos. Outros demonstravam desconforto, mas ninguém ousava intervir. A cultura de medo era palpável. Este é o setor de tecelagem, onde você começará hoje, explicou Fernanda, aparentemente acostumada com cenas como aquela. Aquele é o Rogério, supervisor do setor. Ele é exigente, mas garante que as metas sejam cumpridas. Ricardo apenas assentiu, contendo sua indignação. Após a reprimenda pública, Carlos seguiu cabisbaixo para seu posto de trabalho. Ricardo foi posicionado propositalmente próximo a ele, o que lhe daria a oportunidade de conhecer melhor aquele funcionário que acabara de ser humilhado injustamente. As horas seguintes foram reveladores para Ricardo. Observou como Carlos, apesar do constrangimento sofrido, trabalhava com dedicação impressionante. Suas mãos se moviam com precisão e agilidade, ajustando os tecidos e operando a máquina com maestria. Durante o almoço no refeitório da empresa, Ricardo conseguiu sentar-se próximo a Carlos, que comia sozinho em um canto. "Posso me sentar aqui?" perguntou Ricardo em seu papel de Antônio. "Claro", respondeu Carlos com um sorriso tímido. "Primeiro dia?" "Sim, estou começando hoje. Meu nome é Antônio", disse Ricardo, estendendo a mão. "Carlos, trabalho aqui há 8 anos já", respondeu, apertando a mão do suposto novo colega. Durante a conversa, Ricardo descobriu muito sobre Carlos. Soube da perda de sua esposa, das dificuldades em criar a filha sozinho e cuidar da mãe doente, e mesmo assim, nunca faltava ao trabalho. Aquele era seu primeiro atraso em mais de 2 anos. "Você parece ser um bom funcionário. O que aconteceu hoje foi intenso", comentou Ricardo, tentando não revelar demais sobre o que pensava. Carlos suspirou profundamente antes de responder. "Às vezes acho que não importa o quanto nos esforçamos. Para alguns, seremos sempre apenas números, peças substituíveis." Aquela frase atingiu Ricardo como um tapa. Era exatamente contra essa mentalidade que ele sempre lutou ao construir sua empresa. Havia criado um código de ética, implementado políticas de valorização dos funcionários, estabelecido canais de comunicação direta. Como aquele ambiente tóxico havia se formado sob seu comando? E se você está acompanhando essa história até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nosso conteúdo só cresce graças ao seu apoio. Durante os dias seguintes, Ricardo continuou sua investigação disfarçada. Notou que o comportamento de Rogério não era um caso isolado. Outros supervisores também tratavam funcionários com desrespeito, embora nenhum fosse tão explicitamente cruel quanto ele. As metas de produção haviam se tornado mais importantes que o bem-estar das pessoas, contrariando completamente a filosofia que Ricardo acreditava ter implementado. Em seu terceiro dia como Antônio, Ricardo testemunhou outra cena perturbadora. Uma funcionária chamada Márcia pediu para sair mais cedo, porque seu filho estava doente na escola, apresentando até mesmo a ligação da coordenadora pedagógica como prova. Rogério não apenas negou o pedido, como insinuou que ela estava mentindo para fugir do trabalho. "Se todas as mães saíssem quando os filhos espirram, não teríamos ninguém aqui", disse ele em tom debochado. O que mais incomodou Ricardo foi ver como os funcionários haviam normalizado aquele tratamento. Muitos pareciam resignados, como se aquela fosse a única realidade possível em um ambiente de trabalho. Durante um intervalo, Ricardo ouviu uma conversa entre 2 funcionários mais antigos. "Você viu o que aconteceu com o pessoal da Unidade Sul? Depois que reclamaram das condições de trabalho, metade foi demitida", comentou um deles. "É por
Isso que ninguém abre a boca por aqui. Reclamar só traz problema. O jeito é aguentar calado e agradecer por ter emprego, respondeu o outro. Aquilo foi a gota d'água para Ricardo. Sua empresa, que ele construíra com tanto orgulho, havia se tornado um ambiente de medo e opressão. Algo precisava ser feito imediatamente. Na manhã do quarto dia, Ricardo chegou mais cedo à fábrica. Seu plano inicial era permanecer disfarçado por 2 semanas, mas a situação exigia ação imediata. Antes de revelar sua identidade, porém, queria entender melhor a história de Carlos, que parecia encarnar o espírito do trabalhador dedicado, que a empresa deveria valorizar. Durante o intervalo, procurou o funcionário e encontrou-o fazendo uma ligação em um canto afastado do pátio. Sim, mamãe, estou bem. Como está a Laura? A febre baixou? Graças a Deus. Não se preocupe com o almoço. Eu como aqui. Mesmo. Diga a Laura que papai traz algo especial hoje, ok? Amo vocês. Ao desligar o telefone, Carlos notou a presença de Ricardo e sorriu timidamente. Sua família? Perguntou Ricardo. Sim, minha mãe e minha filha. Laura está melhor. Da febre, graças a Deus. Deve ser difícil. Cuidar de ambas sozinho. Comentou Ricardo, genuinamente interessado. Carlos assentiu, revelando mais sobre sua vida. Sua esposa, Teresa, havia falecido em um acidente de trânsito quando Laura tinha apenas 4 anos. Desde isso, então ele assumiu sozinho todas as responsabilidades familiares. Sua mãe, que o ajudava com Laura, havia sido diagnosticada com Parkinson no ano anterior, o que tornava tudo ainda mais complicado. E mesmo assim, nunca falto ao trabalho, comentou Carlos com uma mistura de orgulho e resignação. Este emprego é tudo que tenho para sustentar minha família. Não posso perdê-lo, por mais difícil que seja às vezes. E como você lida com o jeito que o Rogério trata vocês? Perguntou Ricardo, tentando manter sua indignação sob controle. Carlos deu de ombros. A gente se acostuma. No começo era pior, eu levava para o lado pessoal. Agora entendo que é o jeito dele liderar. Dizem que o dono da empresa é um homem justo, mas ele nunca aparece por aqui. Provavelmente nem sabe o que acontece no dia a dia. Aquelas palavras atingiram Ricardo profundamente. Era verdade. Ele havia se afastado do cotidiano de suas empresas, deixando a gestão nas mãos de executivos que, aparentemente, não compartilhavam de seus valores. Naquela tarde, após o expediente, Ricardo decidiu seguir Carlos discretamente. Viu quando ele pegou 2 ônibus lotados, parou em uma farmácia para comprar medicamentos, depois em uma loja de brinquedos pequena, onde adquiriu uma singela boneca, provavelmente o algo especial prometido à filha. Finalmente chegou a um bairro simples na periferia da cidade, entrando em uma casa modesta, mas bem cuidada. Pela janela, Ricardo pôde ver a alegria da pequena Laura ao receber o pai e o presente. Também observou a senhora mais velha, presumivelmente, a mãe de Carlos, que se movia com certa dificuldade para abraçar o filho. Aquela cena comoveu Ricardo profundamente. Ali estava um homem que, apesar de todas as dificuldades e injustiças sofridas, mantinha sua dignidade e conseguia transmitir amor e segurança à sua família. Era exatamente o tipo de pessoa que Ricardo queria valorizar em sua empresa. Não apenas pelo trabalho que realizava, mas pelos valores que representava. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Planejou cuidadosamente seus próximos passos. Não bastava apenas punir os responsáveis pelo ambiente tóxico. Era necessário promover uma mudança cultural profunda em toda a organização. Na manhã seguinte, Ricardo chegou à fábrica como Antônio pela última vez. Observou a rotina habitual. Funcionários entrando cabisbaixos, supervisores gritando ordens, o clima pesado que pairava no ar. Rogério, como de costume, passeava entre as máquinas com sua prancheta, procurando falhas para apontar. Quando o supervisor se aproximou de Carlos e começou a criticar desnecessariamente seu trabalho,
Ricardo decidiu que era o momento de agir. Olha-o aqui, seu incompetente. Quantas vezes vou ter que te ensinar a calibrar essa máquina corretamente? Vociferava Rogério, apontando para detalhes insignificantes na operação que Carlos realizava. Isso afeta toda a produção, sabia? Se não consegue fazer algo tão simples, talvez devêssemos encontrar alguém mais capacitado. Antes que Carlos pudesse responder, Ricardo se aproximou. Com licença, disse ele em voz alta e firme, abandonando completamente o tom submisso de Antônio e assumindo a postura de Ricardo Mendes, presidente da empresa. Há algo errado com o trabalho deste funcionário? Rogério olhou para o suposto novato com desdém. Isso não é da sua conta, seu velho. Volte para sua máquina antes que você também tenha problemas. Ricardo sorriu discretamente antes de responder. Na verdade, Rogério, eu acredito que isso seja muito da minha conta. O tom de autoridade em sua voz fez com que todos ao redor prestassem atenção. Afinal, tudo o que acontece nesta fábrica e em todas as outras unidades da indústria têxtil Mendes é da minha conta. Rogério franziu o senho, confuso. O que você está dizendo, velhote? Quem você pensa que é? Permita-me me apresentar adequadamente, disse Ricardo, retirando os óculos falsos e endireitando a postura. Meu nome é Ricardo Mendes. Sou o fundador e presidente desta empresa. Um silêncio absoluto tomou conta do galpão. Rogério empalideceu instantaneamente, enquanto os funcionários olhavam atônitos. Carlos parecia não acreditar no que estava ouvindo. Se está gostando dessa história surpreendente, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos como este. Isso é algum tipo de brincadeira? Gaguejou Rogério, seu rosto alternando entre branco e vermelho. Ricardo retirou sua carteira do bolso e mostrou seus documentos. Em seguida, fez uma ligação rápida. Em poucos minutos, Mariana, sua assistente pessoal, entrou no galpão acompanhada pelo diretor de recursos humanos e vários executivos da empresa. Todos confirmaram. Aquele era, de fato, Ricardo Mendes. Nos últimos dias tive a oportunidade de conhecer a realidade do chão de fábrica da minha própria empresa. Começou Ricardo, sua voz ecoando pelo galpão silencioso. Confesso que estou profundamente decepcionado e envergonhado com o que... Esta não é a empresa que construí. Não são estes os valores que defendo. Ricardo então se voltou para Rogério, que agora tremia visivelmente. Senhor Rogério, seu comportamento é inaceitável. Humilhar funcionários, criar um ambiente de medo, tratar pessoas como objetos descartáveis. Isso vai contra tudo isso que esta empresa representa, ou deveria representar. Rogério tentou se defender. Senhor Mendes, eu apenas garantia que as metas fossem cumpridas. Os números do meu setor sempre foram os melhores e... À custa da dignidade humana? Interrompeu. Ricardo, prefiro perder dinheiro a perder nossa humanidade. Está demitido, senhor Rogério. E não apenas você, mas todos os gestores que compactuam com este tipo de comportamento. Um murmúrio percorreu o galpão. Os funcionários mal podiam acreditar no que estava acontecendo. Ricardo então se dirigiu a todos. Peço desculpas a cada um de vocês pelo que viveram aqui. Isso acaba hoje. Nos próximos dias implementaremos mudanças significativas na gestão desta empresa. O respeito será nosso valor fundamental, não a intimidação. Em seguida, Ricardo se virou para Carlos, que observava tudo ainda atordoado. Senhor Carlos Oliveira, gostaria de conversar com você em particular, se possível. Carlos assentiu, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Ricardo conduziu-o até uma sala de reuniões vazia, onde poderiam conversar tranquilamente. Carlos, durante estes dias, pude observar seu trabalho e conhecer um pouco da sua história, começou Ricardo. Vi um homem dedicado, competente, que, mesmo enfrentando dificuldades pessoais, mantém seu compromisso profissional. Este é o tipo de pessoa que quero em posições de liderança nesta empresa. Carlos arregalou os olhos.
Posição de liderança? Sim, estou lhe oferecendo o cargo de supervisor do setor têxtil. Seu conhecimento técnico é inquestionável. E mais importante, você tem algo que muitos dos nossos atuais gestores não têm: empatia e integridade. Carlos balançou a cabeça incrédulo. Senhor Mendes, eu não sei o que dizer. É uma honra, mas não tenho formação em gestão. Nunca liderei equipes. Formação técnica podemos providenciar. Caráter e humanidade, não. Estas você já possui em abundância, respondeu Ricardo. Além disso, conhece cada detalhe da operação e, mais importante, conhece as pessoas que trabalham aqui. Sabe o que elas enfrentam diariamente. Ricardo então explicou sua visão. Queria transformar completamente a cultura da empresa, trazendo para posições de liderança pessoas que compartilhassem valores humanistas e que entendessem as necessidades reais dos trabalhadores. Carlos seria a peça fundamental nessa transformação. Naturalmente, o cargo vem com um aumento significativo de salário. Sei das suas responsabilidades familiares com sua filha e sua mãe doente. Carlos engoliu em seco, emocionado. Como o senhor sabe sobre minha família? Ouvi você falando ao telefone. E também confesso que o segui até sua casa ontem, admitiu Ricardo. Vi como você é com sua filha e sua mãe. Vi o homem que você é fora daqui, não apenas o funcionário. Carlos não conseguiu conter as lágrimas. Havia anos que lutava sozinho, sentindo-se invisível e desvalorizado. Agora, de repente, não apenas era visto, como também reconhecido pelo dono da empresa. Senhor Mendes, eu não sei como agradecer esta oportunidade. Não me agradeça ainda, sorriu Ricardo. O trabalho que temos pela frente é imenso. Transformar a cultura de uma empresa não é fácil. Haverá resistência, desconfiança. Precisaremos provar que esta mudança é genuína e permanente. Nos dias que se seguiram, a fábrica viveu uma verdadeira revolução. Ricardo permaneceu pessoalmente supervisionando as mudanças. Vários gestores foram demitidos e substituídos por funcionários de carreira, como Carlos, que conheciam profundamente a operação e tinham o respeito de seus colegas. Novos canais de comunicação foram estabelecidos, permitindo que os funcionários reportassem problemas sem medo de retaliações. Um programa de bem-estar foi implementado, oferecendo apoio psicológico, creche para os filhos dos funcionários e assistência médica estendida para familiares. Carlos assumiu seu novo cargo com humildade e determinação. Nos primeiros dias, muitos funcionários demonstraram ceticismo. Afinal, transformações radicais geralmente geravam desconfiança. Porém, sua abordagem humanizada e sua dedicação genuína aos problemas dos colegas rapidamente conquistaram o respeito da equipe. Uma de suas primeiras ações como supervisor foi criar um sistema de horários flexíveis para funcionários com responsabilidades familiares especiais. Algo que ele sabia, por experiência própria, fazer enorme diferença na qualidade de vida. Para Márcia, a funcionária que quase não conseguiu sair para cuidar do filho doente, a mudança foi especialmente impactante. É como se finalmente fôssemos tratados como pessoas, não como máquinas, comentou ela emocionada durante uma reunião de equipe. Pela primeira vez em anos, não sinto medo de vir trabalhar. Ricardo acompanhava tudo de perto. Decidiu permanecer na fábrica por um mês inteiro, trabalhando ao lado dos funcionários, sem privilégios especiais. Queria entender profundamente cada aspecto da operação e garantir que as mudanças implementadas fossem duradouras. Durante esse período, Ricardo também conheceu a família de Carlos. Foi até sua casa para um jantar simples, onde conheceu Laura, a adorável menina de 7 anos que sonhava em ser médica, e Dona Conceição, a mãe de Carlos, uma senhora doce que, apesar da doença, mantinha um espírito alegre e acolhedor. Sua família é seu maior tesouro, Carlos, comentou Ricardo durante o jantar. E agora entendo ainda melhor por que você é o homem que é. Para Laura, Ricardo prometeu uma bolsa de estudos integral
em uma das melhores escolas da cidade, não como caridade, mas como reconhecimento ao trabalho excepcional de seu pai. Para a Dona Conceição, garantiu tratamento médico especializado para o Parkinson, em uma clínica particular renomada. Passado um mês, a atmosfera na fábrica era irreconhecível. O medo deu lugar à confiança, a apatia ao engajamento. A produtividade, surpreendentemente, aumentou. Prova de que tratar funcionários com dignidade não era apenas moralmente correto, mas também estrategicamente inteligente. E se você está curtindo essa história de transformação e justiça, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles amigos que precisam ouvir essa mensagem poderosa. No último dia de sua estadia na fábrica, Ricardo reuniu todos os funcionários para um anúncio importante. Quando comecei esta empresa há 40 anos, tinha um sonho: criar não apenas produtos de qualidade, mas um ambiente onde as pessoas pudessem crescer, se desenvolver e se sentir valorizadas, começou ele. Em algum momento, perdemos esse rumo. Permitimos que números e metas se tornassem mais importantes que seres humanos. Hoje, estamos retomando nosso caminho original. Ricardo então anunciou uma série de novas políticas corporativas. Participação nos lucros para todos os funcionários, não apenas para a diretoria. Programa de capacitação contínua. Possibilidade de ascensão na carreira baseada em mérito e não em favoritismos. Comitê de ética, com representantes de todos os níveis hierárquicos, entre outras medidas. Mas a mudança mais importante não está nas políticas, continuou Ricardo. Está em nossas atitudes diárias, na forma como tratamos uns aos outros, no respeito que demonstramos. E para garantir que nunca mais nos desviemos desse caminho, tenho um anúncio especial a fazer. Ricardo então chamou Carlos ao seu lado. A partir de hoje, além de suas responsabilidades como supervisor, Carlos Oliveira assume também o cargo de diretor de humanização. Seu trabalho será garantir que os valores humanos estejam no centro de todas as nossas decisões empresariais. Carlos, visivelmente emocionado, agradeceu a confiança. Prometo honrar esta responsabilidade. Como alguém que viveu do outro lado, sei exatamente o que significa ser tratado como um número. Ninguém mais se sentirá assim nesta empresa enquanto eu estiver aqui. Após a cerimônia, Ricardo chamou Carlos para uma conversa particular. Tem algo mais que gostaria de fazer por você e sua família, Carlos. Algo que vai além do reconhecimento profissional. Carlos o olhou intrigado. O senhor já fez mais do que eu poderia imaginar, Sr. Mendes. Ricardo sorriu. A casa onde você mora é alugada, correto? Carlos assentiu. Sim, sempre sonhei em ter nosso próprio lar. Mas com as despesas médicas da mamãe e a escola da Laura, nunca consegui economizar o suficiente. Bem, este problema está resolvido, disse Ricardo, entregando a Carlos um envelope. Aqui estão as escrituras de uma casa no condomínio Jardim das Flores. É sua agora. Carlos olhou para o envelope, incrédulo. O condomínio mencionado era um local agradável, seguro, com áreas verdes e próximo a boas escolas. Um lugar que ele jamais poderia comprar com seu salário antigo. Senhor Mendes, eu não posso aceitar. É demais. Considere um investimento no meu novo diretor de humanização, respondeu Ricardo com um sorriso. Quero que você e sua família tenham estabilidade e segurança. Só assim você poderá se dedicar plenamente à missão que temos pela frente. Carlos não conseguiu conter as lágrimas. Não sei como agradecer. Agradeça continuando a ser quem você é, Carlos. Um homem íntegro, dedicado e humano. É disso que o mundo corporativo precisa desesperadamente. Nas semanas seguintes, a história do milionário disfarçado e da transformação na indústria têxtil Mendes Sil espalhou rapidamente. Jornais e revistas especializadas em negócios procuraram Ricardo para entrevistas, curiosos sobre sua abordagem pouco convencional. O que aprendi com esta experiência, explicou Ricardo em uma entrevista para uma revista de negócios,
é que existe um abismo entre o que acreditamos estar acontecendo em nossas empresas e o que realmente ocorre no dia a dia. Executivos passam tanto tempo em reuniões de conselho e análises financeiras que perdem contato com a realidade operacional. A iniciativa de Ricardo inspirou outros empresários a seguirem seu exemplo. Vários CEOs começaram a passar temporadas disfarçados em suas próprias empresas, descobrindo problemas que jamais imaginariam existir. Uma rede nacional chegou a criar um programa de televisão baseado no conceito, mostrando executivos vivendo a realidade de seus funcionários. Para Carlos e sua família, a vida mudou completamente. A nova casa proporcionou conforto e segurança que nunca haviam experimentado. Laura foi matriculada em uma escola excelente, onde seu talento para ciências floresceu. O sonho de se tornar médica parecia cada vez mais possível. Dona Conceição, com o tratamento adequado, viu uma melhora significativa em sua condição, recuperando parte de sua mobilidade e independência. No trabalho, Carlos se tornou um líder admirado e respeitado. Sua experiência como operário lhe dava uma perspectiva única, permitindo identificar problemas que gestores tradicionais jamais perceberiam. Sob sua liderança, o setor têxtil se tornou o mais produtivo e, paradoxalmente, o que registrava os maiores índices de satisfação entre os funcionários. Há quem diga que não é possível conciliar humanização e resultados no mundo empresarial. A história de Ricardo Mendes e Carlos Oliveira prova o contrário. Ao colocar pessoas em primeiro lugar, a indústria têxtil Mendes não apenas melhorou seu ambiente de trabalho, mas também seus indicadores financeiros. A rotatividade de funcionários diminuiu drasticamente, reduzindo custos de contratação e treinamento. A qualidade dos produtos melhorou, diminuindo devoluções e reclamações. A inovação floresceu, à medida que funcionários começaram a contribuir com ideias para melhorar processos, algo que nunca fariam em um ambiente de medo. Estamos chegando na reta final dessa história incrível. Se você está gostando, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com a família e amigos. Seu apoio nos motiva a trazer mais conteúdos inspiradores como este. 6 meses após sua experiência disfarçada, Ricardo organizou uma grande celebração na fábrica. Era o aniversário de fundação da empresa, e ele queria marcar a data de forma especial. Todos os funcionários e suas famílias foram convidados para um dia de confraternização nos jardins da sede administrativa, um espaço antes restrito apenas à diretoria. Durante a festa, Ricardo subiu ao palco para um discurso. Quando fundei esta empresa 40 anos atrás, tinha apenas uma máquina de costura, muita determinação e um princípio: tratar cada pessoa com a dignidade que merece. Em algum momento de nossa trajetória, esquecemos esse princípio fundamental. Crescemos em tamanho, mas diminuímos em humanidade. Hoje, celebramos não apenas mais um ano de existência, mas um renascimento, uma redescoberta de nossa essência. Ricardo então chamou Carlos ao palco. Este homem me ensinou mais sobre liderança em alguns dias do que aprendi em décadas de negócios. Ele me mostrou que a verdadeira força não está em intimidar, mas em inspirar, não em humilhar, mas em valorizar. E por isso tenho um anúncio especial a fazer. Para surpresa de todos, especialmente de Carlos, Ricardo anunciou a criação da Fundação Laura Oliveira, batizada em homenagem à filha de Carlos. A fundação teria como objetivo oferecer bolsas de estudo completas para filhos de funcionários, do ensino fundamental à universidade. Nenhum sonho será impossível por falta de oportunidade, declarou Ricardo, olhando diretamente para a pequena Laura, que assistia a tudo com olhos brilhantes ao lado da avó. Além disso, Ricardo anunciou a implementação de um centro médico dentro da própria fábrica, com atendimento estendido aos familiares dos funcionários. A saúde e o bem-estar de vocês e de suas famílias não é apenas responsabilidade social, é prioridade estratégica para nós, explicou.
Carlos, emocionado, discursou brevemente. Há poucos meses, eu era apenas mais um funcionário tentando sobreviver em um ambiente hostil. Hoje estou aqui representando uma nova era nesta empresa. Isso prova que, quando damos oportunidade às pessoas, quando as tratamos com respeito e dignidade, o potencial que descobrimos é ilimitado. A festa continuou em clima de celebração e renovação. Funcionários que antes mal se falavam agora compartilhavam histórias e risadas. Famílias que nunca haviam pisado na empresa agora se sentiam parte de algo maior. Ricardo observava tudo, com satisfação, sabendo que sua decisão de se disfarçar havia sido o ponto de virada não apenas para sua empresa, mas para sua própria compreensão do que significa ser um líder verdadeiro. Nos anos seguintes, a indústria têxtil Mendes se tornou referência em gestão humanizada. Empresas de todo o país enviavam representantes para conhecer suas práticas, universidades a estudavam como caso de sucesso, e o modelo de gestão participativa, implementado por Carlos, foi tema de dissertações e teses. Ricardo, agora aos 65 anos, começou a preparar sua sucessão. Embora seus 2 filhos trabalhassem na empresa, ele queria garantir que a liderança futura continuasse alinhada aos valores humanistas redescobertos. Por isso, estabeleceu um conselho de sucessão que incluía representantes de todos os níveis hierárquicos, inclusive do chão de fábrica. Meu legado não são fábricas ou fortunas, explicou Ricardo em entrevista a uma importante revista de negócios. Meu verdadeiro legado é a cultura de respeito e valorização humana que conseguimos resgatar e fortalecer. Para Carlos, a transformação foi além do profissional. Com estabilidade financeira e emocional, pôde se dedicar mais à filha e à mãe. Laura, agora com 10 anos, despontava como uma das melhores alunas de sua escola, mantendo vivo o sonho de se tornar médica. Dona Conceição, com o tratamento adequado, conseguia levar uma vida mais confortável, apesar da progressão natural de sua doença. Em uma tarde tranquila, Carlos recebeu Ricardo para um café em sua nova casa. Enquanto observavam Laura brincando no jardim, Carlos refletiu. Às vezes penso no que teria acontecido se o senhor não tivesse aparecido disfarçado naquele dia. Se tivesse visitado a fábrica como Ricardo Mendes, presidente, tudo estaria arrumado, todos sorridentes, problemas escondidos. Ricardo assentiu pensativo. É verdade. Vivemos em bolhas, Carlos. Executivos em suas salas com ar-condicionado, longe da realidade do dia a dia. Foi preciso me disfarçar para enxergar o óbvio. O senhor poderia simplesmente ter demitido os responsáveis e voltado para seu escritório, comentou Carlos. Muitos fariam isso. E nada mudaria de verdade, respondeu Ricardo. A mudança real não vem de cima para baixo através de memorandos ou políticas. Vem da transformação cultural, do exemplo diário, do compromisso genuíno com valores humanos. Laura se aproximou com uma flor colhida do jardim e ofereceu a Ricardo. Para o amigo do papai, disse ela com um sorriso inocente. Ricardo aceitou, a flor emocionado, pensando em como um gesto tão simples continha toda a essência do que haviam conquistado: reconhecimento, gratidão e humanidade. Se você está acompanhando essa história incrível até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que inspiram e transformam vidas. Um ano depois da grande festa de aniversário da empresa, Ricardo decidiu expandir o modelo de gestão humanizada para todas as suas unidades industriais, espalhadas pelo país. Carlos foi promovido a diretor de operações nacional, com a missão de implementar as mesmas transformações nas demais fábricas. Para isso, formou uma equipe especial, composta por funcionários que, como ele, haviam vivenciado os 2 lados da história, o antes e o depois da mudança. Não queremos consultores teóricos, explicou Carlos à sua equipe. Queremos pessoas que sentiram na pele o que significa trabalhar em um ambiente tóxico
e que conhecem o valor de um ambiente respeitoso. Só assim poderemos criar mudanças autênticas e duradouras. A equipe de transformação, como ficou conhecida, visitava cada unidade por um mês. Os primeiros dias eram dedicados apenas à observação e escuta. Os membros se distribuíam pelos diversos setores, conversavam informalmente com funcionários, presenciavam reuniões, acompanhavam processos. Só depois desse período de imersão é que começavam a propor mudanças. Não existe fórmula mágica, costumava dizer Carlos. Cada unidade tem sua própria cultura, seus próprios desafios. Precisamos respeitar essas particularidades. Em uma das unidades descobriram que o principal problema não era a agressividade dos supervisores, mas a completa ausência de comunicação. Funcionários se sentiam invisíveis, suas sugestões jamais eram ouvidas. Problemas óbvios permaneciam sem solução por anos, simplesmente porque ninguém se importava em perguntar a opinião de quem lidava diretamente com eles. Em outra fábrica, a equipe identificou uma cultura de competitividade excessiva, incentivada por um sistema de premiação que beneficiava apenas os primeiros colocados. Isso criava um ambiente hostil, onde colegas se viam como adversários e não como parceiros. A premiação foi redesenhada para valorizar conquistas coletivas, não apenas individuais. Ricardo acompanhava todo o processo com interesse genuíno. Periodicamente, visitava as unidades, agora como ele mesmo, sem disfarces, para verificar o andamento das transformações. Em uma dessas visitas, presenciou uma cena que o emocionou profundamente. Uma funcionária idosa, ao saber que ele era o dono da empresa, aproximou-se timidamente e pediu para falar com ele. "Senhor Ricardo, trabalho aqui há 27 anos", disse ela. "Nunca em todo esse tempo me senti tão respeitada quanto nos últimos meses. Queria apenas agradecer. Agora posso me aposentar sabendo que deixo um lugar melhor para os que ficam." Com a repercussão positiva das mudanças, outras empresas começaram a procurar a indústria têxtil Mendes para conhecer seu modelo de gestão. Ricardo e Carlos, percebendo a oportunidade de ampliar o impacto de sua experiência, criaram o Instituto Transformação Empresarial, uma organização sem fins lucrativos dedicada a disseminar práticas de gestão humanizada. O Instituto oferecia cursos, consultorias e certificações para empresas interessadas em transformar suas culturas organizacionais. Parte significativa dos lucros era destinada a programas sociais em comunidades carentes, especialmente aquelas onde as fábricas estavam instaladas. Laura, agora com 12 anos, frequentava uma das melhores escolas da cidade graças à bolsa de estudos prometida por Ricardo. Seu interesse pela medicina crescia à medida que participava de programas extracurriculares de ciências. Numa feira científica da escola, apresentou um projeto sobre doenças neurodegenerativas, inspirada pela condição de sua avó. Ricardo fez questão de comparecer ao evento para prestigiá-la. "Você tem um futuro brilhante pela frente, Laura", comentou ele, impressionado com a articulação e conhecimento da menina. "Estou apenas começando, tio Ricardo", respondeu ela com um sorriso determinado. "Um dia, quero encontrar a cura para a doença da vovó." Ricardo sorriu, emocionado com a determinação da garota. "Não duvido nem um pouco que você conseguirá." Numa noite, após um longo dia de trabalho, Carlos encontrou sua mãe sentada na varanda de casa, observando as estrelas. Seu estado de saúde havia se estabilizado graças ao tratamento especializado, embora o Parkinson fosse uma doença sem cura. "Em que está pensando, mãe?", perguntou Carlos, sentando-se ao seu lado. "Em como a vida dá voltas, meu filho", respondeu Dona Conceição com um sorriso sereno. "Lembra quanto você chegava em casa arrasado depois de um dia naquela fábrica? Quantas vezes te vi chorando escondido no quarto para que Laura não percebesse?" Carlos assentiu, recordando aqueles tempos difíceis. "E agora olha só,
continuou: Dona Conceição, não apenas seu trabalho mudou, mas você está ajudando a mudar a vida de tantas outras pessoas. É um milagre, filho. Carlos sorriu, pensativo. Não foi bem um milagre, mãe. Foi um homem que decidiu olhar além dos números e enxergar pessoas. Isso, meu filho, é mais raro do que milagre nos dias de hoje, concluiu Dona Conceição sabiamente. E se você está acompanhando essa história emocionante, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem de transformação e humanidade. 2 anos após a transformação inicial, a indústria têxtil Mendes foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no país. O caso ganhou repercussão internacional, sendo estudado em prestigiadas escolas de negócios ao redor do mundo. Ricardo foi convidado para palestrar em conferências globais sobre liderança e responsabilidade corporativa. Em uma dessas conferências, um jovem executivo questionou: Tudo isso soa maravilhoso, Sr. Mendes, mas e os resultados financeiros? Como ficaram os lucros após todas essas mudanças que, presumo, exigiram investimentos consideráveis? Ricardo sorriu antes de responder. Esta pergunta reflete exatamente o pensamento que domina o mundo corporativo hoje. A obsessão por resultados de curto prazo. Sim, investimos milhões para melhorar as condições de trabalho, criar programas de bem-estar, implementar sistemas de participação nos lucros. Nos primeiros 6 meses, nosso lucro líquido caiu 7%. O jovem executivo assentiu, como se confirmasse sua suspeita. Ricardo então continuou. Mas nos trimestres seguintes, algo interessante começou a acontecer. A rotatividade de funcionários, que antes era de 30% ao ano, caiu para menos de 5%. Sabe quanto custa treinar novos funcionários continuamente? Milhões. A qualidade de nossos produtos melhorou significativamente, reduzindo devoluções e retrabalho. Nosso índice de inovação em processos triplicou. Funcionários engajados são muito mais propensos a contribuir com ideias de melhoria. Ao final do primeiro ano completo após as mudanças, nosso lucro líquido havia crescido 23% em relação ao ano anterior. A plateia reagiu com surpresa. O jovem executivo insistiu: Mas isso é sustentável a longo prazo? Ou foi apenas um efeito inicial? Ricardo respondeu com tranquilidade: Estamos no segundo ano completo após as mudanças. E nosso crescimento de lucro está em 31%. Mais importante que isso, criamos uma vantagem competitiva que não pode ser facilmente copiada pela concorrência. Qualquer um pode comprar as mesmas máquinas que temos, contratar os mesmos consultores, até copiar nossos produtos. Mas construir uma cultura organizacional baseada em confiança e respeito leva anos. E é isso que nos diferencia. Carlos também ganhou projeção como palestrante e consultor, mas nunca deixou de lado suas responsabilidades na empresa. Sua história inspiradora, de operário humilhado a diretor de operações, tocava profundamente as plateias. Em suas palestras costumava mostrar 2 fotografias. Uma de seu antigo supervisor Rogério, gritando com ele no meio do galpão, e outra dele próprio conversando amigavelmente com funcionários em seu novo papel de liderança. A diferença entre estas 2 imagens não é apenas de pessoas ou posições, explicava ele. É uma diferença fundamental de valores e de compreensão sobre o que significa verdadeiramente liderar. No 3º aniversário da transformação, Ricardo organizou uma celebração especial. Convidou todos os atuais funcionários e também ex-funcionários que haviam trabalhado na empresa durante os anos sombrios, como ele próprio definia o período anterior às mudanças. Entre os convidados, para surpresa de muitos, estava Rogério, o ex-supervisor que havia sido demitido. Naquele dia fatídico, ao ver seu antigo algoz, Carlos sentiu um frio na espinha. Não haviam se encontrado desde o dia da demissão. Ricardo se aproximou de Carlos e explicou: Convidei Rogério porque acredito em segundas chances. Talvez ele tenha aprendido algo com essa experiência. Além disso,
É uma oportunidade para mostrarmos que nossa transformação é genuína, não apenas uma história bonita para contar. Durante a festa, Rogério permaneceu isolado, visivelmente desconfortável. Carlos, após alguma hesitação, decidiu se aproximar. "Olá, Rogério", disse ele estendendo a mão. "Obrigado por ter vindo." Rogério apertou a mão de Carlos com um misto de surpresa e constrangimento. "Confesso que fiquei surpreso com o convite", respondeu. "Achei que seria a última pessoa que vocês gostariam de ver por aqui." "O que aconteceu? Há 3 anos foi um ponto de virada para todos nós", disse Carlos. "Inclusive para você, imagino." Rogério assentiu, baixando o olhar. "Não foi fácil encontrar trabalho depois daquilo. Minha reputação estava manchada. Tive muito tempo para pensar nos meus erros." "E o que faz agora?" perguntou Carlos genuinamente interessado. "Depois de muita dificuldade, consegui um emprego como supervisor numa fábrica menor. Mas..." Rogério hesitou. "Mas estou fazendo diferente", admitiu ele. "Tenho me esforçado para ser o tipo de líder que eu mesmo gostaria de ter tido. Não é fácil mudar hábitos de uma vida inteira. Mas é possível", completou Carlos. "Acredite, eu sei disso melhor que ninguém." Ao final da conversa, Carlos apresentou Rogério a Ricardo. Para surpresa de ambos, o ex-supervisor pediu desculpas publicamente pelo modo como havia conduzido sua liderança nos anos em que trabalhou na empresa. Ricardo, demonstrando mais uma vez sua visão humanista, ofereceu a Rogério a oportunidade de participar dos programas de capacitação em liderança humanizada oferecidos pelo Instituto. "Todos merecem a chance de se reinventar", disse Ricardo. "Inclusive aqueles que erraram no passado." A reconciliação entre Carlos e Rogério simbolizava algo muito maior. A possibilidade de transformação genuína não apenas de empresas, mas de pessoas. A dor do passado podia ser ressignificada, e mesmo os relacionamentos mais difíceis podiam evoluir para algo construtivo. Para celebrar os 3 anos de transformação, Ricardo anunciou mais uma novidade: a implementação de Pentu Tioasu, um programa de educação continuada para todos os funcionários, desde o pessoal da limpeza até a diretoria. A empresa custearia integralmente cursos técnicos, graduações e até pós-graduações relacionadas à área de atuação de cada um. "Conhecimento é o único ativo que aumenta quando é compartilhado", declarou Ricardo em seu discurso. "Investir na educação de nossos colaboradores é investir no futuro sustentável de nossa empresa." Laura, agora com 10 anos, assistiu à celebração ao lado do pai e da avó. Ao final do evento, aproximou-se timidamente de Ricardo. "Tio Ricardo, quando eu crescer e me formar em medicina, posso trabalhar no centro médico da fábrica?" Ricardo sorriu, encantado com a determinação da menina. "Claro que sim, Laura. Será uma honra ter você em nossa equipe. E quem está acompanhando essa história incrível até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos inspiradores como este." Enquanto os anos passavam, a transformação iniciada na indústria têxtil Mendes gerou ondas que se espalharam muito além de seus muros. O setor têxtil, tradicionalmente conhecido por condições de trabalho precárias em muitos países, começou a sentir pressão para mudanças. Clientes e investidores passaram a questionar práticas de gestão de pessoas, não se contentando apenas com relatórios financeiros positivos. Ricardo e Carlos frequentemente eram convidados para compartilhar sua experiência com outros empresários. Numa dessas ocasiões, um CEO de uma empresa concorrente questionou: "Vocês tiveram sorte. Encontraram uma pessoa excepcional como Carlos. Mas pessoas assim são raras. Como replicar esse modelo sem um Carlos disponível?" Ricardo respondeu com convicção: "Não se engane. Existem Carlos em todas as empresas. O problema é que eles estão invisíveis, sufocados por sistemas que premiam a subserviência e punem a autenticidade. Nossa maior descoberta não foi..." "Carlos,
Foi entender que precisávamos criar um ambiente onde pessoas como ele pudessem florescer, não murchar. O Instituto Transformação Empresarial, fundado por Ricardo e Carlos, cresceu significativamente. Além de consultorias e treinamentos, passou a oferecer um programa de certificação para empresas que implementassem práticas humanizadas de gestão. A certificação, rigorosa e exigente, tornou-se um diferencial competitivo importante no mercado. Laura, crescendo em meio a toda essa transformação, desenvolveu uma consciência social aguçada. Aos 15 anos, já participava ativamente de programas de voluntariado e criou, com o apoio do pai e de Ricardo, um projeto chamado Jovens Transformadores, que levava estudantes de escolas particulares para conhecer a realidade de comunidades carentes e desenvolver soluções criativas para problemas sociais. Sua experiência pessoal, de menina que quase perdeu o pai para o esgotamento e pressão no trabalho, dava-lhe uma sensibilidade especial para questões de dignidade humana e justiça social. Dona Conceição, apesar do avanço natural de sua doença, mantinha-se ativa e lúcida graças ao tratamento especializado que recebia. Tornou-se uma espécie de conselheira informal para funcionários mais jovens da fábrica, que frequentemente a visitavam em sua casa para ouvir suas histórias e sabedoria. A Dona Conceição tem mais a ensinar sobre humanidade do que qualquer livro de administração, costumava dizer Carlos com orgulho. A história de Ricardo, Carlos e da indústria têxtil Mendes eventualmente virou tema de um documentário produzido por uma renomada plataforma de streaming. O filme, intitulado Disfarce Revelador, alcançou repercussão internacional, trazendo à tona discussões importantes sobre ética empresarial e humanização das relações de trabalho. Num dos momentos mais tocantes do documentário, Carlos reflete: "O que mais me impressionou em toda essa história não foi a mudança na empresa, mas a mudança em mim mesmo. De um homem resignado e temeroso, transformei-me em alguém que acredita no poder da empatia e da dignidade humana como forças transformadoras. E isso, mais do que qualquer promoção ou benefício material, é o verdadeiro presente que recebi." Ricardo, ao completar 70 anos, anunciou oficialmente sua aposentadoria da presidência executiva da empresa. Em seu lugar, assumiria um conselho formado por 3 pessoas: seu filho mais velho, Carlos, e uma funcionária de carreira da área financeira que havia demonstrado excepcional visão humanista na gestão de sua equipe. A liderança do futuro não é centralizada em uma única pessoa, mas distribuída entre aqueles que compartilham valores e visão, explicou Ricardo em seu discurso de despedida. Embora aposentado do cargo executivo, Ricardo manteve-se ativo no Instituto e continuou visitando regularmente as fábricas, não mais disfarçado, mas sempre disposto a ouvir funcionários de todos os níveis hierárquicos. Seu lema pessoal tornou-se: "Para liderar verdadeiramente, é preciso primeiro escutar genuinamente." Numa dessas visitas, Ricardo encontrou um funcionário recém-contratado que não o conhecia. Apresentou-se simplesmente como Ricardo e passou quase 1 hora ouvindo o jovem falar sobre suas impressões do trabalho, seus sonhos e aspirações. Só ao final da conversa, quando outro funcionário se aproximou chamando-o de Senhor Mendes, é que o rapaz percebeu com quem havia conversado. "Por que não disse que era o fundador?" perguntou o jovem constrangido. Ricardo sorriu. "Porque queria que você falasse comigo como pessoa, não como cargo. Os títulos criam distâncias, e eu já estou velho demais para perder tempo com distâncias desnecessárias." Carlos, em seus 50 anos, havia se tornado um líder respeitado nacionalmente. Recebeu convites para participar de conselhos de outras empresas e até para entrar na política, mas preferiu manter seu foco na indústria têxtil Mendes e no Instituto. "Minha missão é aqui", explicava quando questionado sobre suas escolhas. "Transformar uma empresa já é difícil o suficiente. Imagina transformar um país?" Seu maior orgulho, porém, continuava sendo Laura.
Agora, com 20 anos, ela cursava medicina em uma das melhores universidades do país, mantendo firme seu sonho de especializar-se em neurologia para pesquisar tratamentos mais eficazes para doenças como o Parkinson. Tudo o que conquistei, conquistei por você, costumava dizer Carlos à filha. Mas tudo o que sou, me tornei graças a você. Num mundo empresarial frequentemente marcado pela frieza dos números e pela impessoalidade das relações, a história da indústria têxtil Mendes permanece como um poderoso lembrete. Por trás de cada meta, cada processo, cada indicador de desempenho, existem pessoas reais, com sonhos, medos, famílias e dignidade. E é no reconhecimento dessa humanidade compartilhada que reside o verdadeiro potencial transformador das organizações. O legado de Ricardo Mendes não se mede em patrimônio ou em fortunas acumuladas, mas nas milhares de vidas transformadas por sua decisão de, literalmente, colocar-se no lugar do outro. E o testemunho de Carlos Oliveira permanece como prova viva de que, quando damos às pessoas a oportunidade de serem vistas em sua humanidade plena, o potencial que descobrimos é ilimitado. Transformar uma empresa é, em última análise, transformar o mundo, um relacionamento, uma equipe, uma vida de cada vez. E se você gostou dessa história inspiradora e transformadora, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos que precisam ouvir essa mensagem de esperança e humanidade.